A meta da nossa aula de hoje é compreender as estratégias utilizadas pelo nosso organismo que garantem uma efetiva comunicação celular. Uma estratégia de comunicação entre células do nosso organismo é dependente de contato. Essa comunicação é essencialmente importante no sistema imunitário e também durante o crescimento e desenvolvimento. Uma outra estratégia de comunicação entre as células envolve a presença das junções comunicantes. As junções comunicantes permitem que substâncias contidas no meio intracelular de uma célula migrem para o meio intracelular de outra célula. A presença das junções comunicantes é essencialmente importante na sinapse elétrica. Uma das proteínas envolvidas na formação das junções comunicantes é a conexina. Observe que nós temos metade da proteína conexina contida na membrana celular de uma célula e a outra metade da proteína conexina presente na membrana plasmática da célula adjacente. Quando a conexina se abre, é possível o fluxo iônico, permitindo assim a geração de uma corrente elétrica. As junções comunicantes são essencialmente importantes para a contração do músculo cardíaco. No músculo cardíaco, nós temos uma região denominada nodo sinoatrial que possui capacidade de gerar o seu próprio potencial de ação. Posterior à geração do potencial de ação nessa região, este potencial de ação vai se propagar por todas as células do átrio. A propagação do potencial de ação entre as células atriais acontece devido à presença das junções comunicantes, que permite com que íons presentes no meio intracelular de um cardiomiócito passe para o meio intracelular de outro cardiomiócito, conduzindo assim um sinal elétrico entre todas as células atriais. A velocidade de propagação do potencial de ação entre esses cardiomiócitos é tão rápida que todos os cardiomiócitos se contraem como se fossem uma única célula. Essa contração de todas as células ao mesmo tempo é chamada de sincício. Então, existe um sincício atrial, assim como também existe um sincício ventricular. Entre todos os cardiomiócitos ventriculares também existe a presença de junções comunicantes, garantindo que todas as células do ventrículo se contraiam ao mesmo tempo. Não existe a presença de junção comunicante entre células atriais e células ventriculares. Essa comunicação entre duas células adjacentes envolvendo a presença das junções comunicantes é chamada de sinapse elétrica. Uma terceira estratégia de comunicação entre as células envolve a síntese e liberação de moléculas sinalizadoras. Essas moléculas sinalizadoras, elas vão agir naquelas células onde ela encontrar o seu receptor. Quando a molécula sinalizadora é lançada na corrente sanguínea para posteriormente encontrar o receptor em células distantes, nós temos uma sinalização endócrina. Quando a molécula sinalizadora foi liberada por uma célula e encontra o seu receptor na célula ao lado, nós temos uma sinalização parácrina. Quando a célula produz a molécula sinalizadora e essa molécula sinalizadora encontra receptor na própria célula que a produziu, nós temos uma sinalização autócrina. Um exemplo de sinalização parácrina é a sinapse química. Porque na sinapse química, o neurônio irá liberar o neurotransmissor na proximidade da célula-alvo. Lembrando que para a liberação do neurotransmissor é necessário a propagação do potencial de ação. Quando esse potencial de ação chega na região terminal, ele promove a abertura de canais de cálcio e voltagem dependente e o cálcio é o regulador da exocitose desse neurotransmissor. Uma vez que o neurotransmissor foi liberado, ele vai encontrar o seu receptor na membrana pós-sináptica. Uma vez que o neurotransmissor exerceu seus efeitos, a concentração de neurotransmissor na fenda sináptica será normalizada ou pela degradação do neurotransmissor por uma enzima localizada na membrana pós-sináptica ou pelo extravasamento desse neurotransmissor para a corrente sanguínea ou pela
recaptação do neurotransmissor ou transporte desse neurotransmissor para as células da glia. É importante lembrarmos também que o neurônio possui capacidade de sintetizar o seu neurotransmissor e armazená-los em vesículas. Nós temos fármacos que agem em pontos estratégicos da sinapse química. Dessa forma, é importante que nós tenhamos em mente todas as etapas envolvidas neste processo. Por exemplo, nós temos fármacos que podem agir regulando a síntese do neurotransmissor, assim como nós temos fármacos que agem promovendo o extravasamento do neurotransmissor para o citoplasma, e uma vez que esse neurotransmissor está no citoplasma, ele será degradado. Temos outros fármacos que agem bloqueando a liberação do neurotransmissor ou outros que agem estimulando a liberação do neurotransmissor. Existem fármacos que possuem capacidade de inibir a enzima responsável pela degradação do neurotransmissor. Então, dessa forma, a concentração do neurotransmissor na fenda sináptica ficará alta por um período maior de tempo. Também existem aqueles fármacos que regulam a recaptação do neurotransmissor pela membrana pré-sináptica. Outros fármacos são capazes de se ligar no receptor do neurotransmissor, exercendo o mesmo efeito biológico. Esses fármacos são chamados de agonistas. Existem outros fármacos que se ligam nesses receptores, mas não realizam os efeitos biológicos e impedem o ligante natural de se ligar ao receptor, uma vez que o sítio já estará ocupado. Esses fármacos que se ligam no receptor, mas não exercem o efeito biológico, são chamados de antagonistas. Também existem aqueles fármacos que vão agir na sinalização intracelular. A sinapse química, portanto, é um exemplo de sinalização parácrina, mas também pode acontecer do neurônio liberar sua molécula sinalizadora na corrente sanguínea e essa molécula sinalizadora encontrar posteriormente o seu receptor na célula-alvo, exercendo o seu efeito biológico. Nesse caso, a molécula sinalizadora pode ser denominada neurohormônio ou pode ser denominada simplesmente de hormônio. Como exemplo, nós temos os neurohormônios, ou simplesmente hormônios liberados pela neurohipófise ou hipófise posterior. Observe que o corpo celular do neurônio está contido no núcleo paraventricular e no núcleo supraóptico, e o axônio se projeta para a neurohipófise. Quando houver aumento da frequência de disparo do potencial de ação por esses neurônios, ocorrerá liberação do hormônio ou do neurohormônio na corrente circulatória. Então, nós temos a neuroendocrinologia. Para a molécula sinalizadora exercer a sua resposta, o seu efeito biológico, é necessário que ela encontre o receptor na célula. Se o hormônio não encontrar o receptor na célula, ele não será capaz de exercer os seus efeitos. Esse receptor pode ser um canal iônico dependente de ligante, pode ser um receptor com atividade enzimática, pode ser um receptor acoplado à proteína G ou pode ser um receptor intracelular. Não necessariamente o receptor precisa estar localizado na membrana plasmática. O receptor pode estar na membrana plasmática ou o receptor pode estar no meio intracelular. Então, nós temos 4 classes básicas de receptores. Existem aqueles receptores que são canais iônicos controlados por ligante. Esses receptores são também chamados de receptores ionotrópicos. Existe também uma segunda classe que é chamada de receptores acoplados à proteína G. Uma outra classe que é chamada de receptores catalíticos, que são aqueles que possuem atividade enzimática, e existem os receptores intracelulares. Para a molécula sinalizadora encontrar o seu receptor no meio intracelular, é necessário que essa molécula sinalizadora tenha a capacidade de atravessar a membrana plasmática. Terão facilidade de atravessar a membrana plasmática aqueles hormônios que forem de natureza lipídica, ou os hormônios esteroides, por exemplo, aldosterona, cortisol, testosterona, progesterona e estradiol. Também existem alguns hormônios que possuem transportadores na membrana plasmática, como é o caso dos hormônios tiroidianos.
Assim, eles poderão atravessar a membrana plasmática e também encontrarão seus receptores no meio intracelular. Geralmente, as respostas geradas pela associação dos hormônios com receptores intracelulares são respostas lentas. Por quê? Porque envolve a regulação da expressão gênica. Observe que o hormônio atravessou a membrana plasmática, ele pode encontrar um receptor no citoplasma, formando um complexo hormônio-receptor. Esse complexo hormônio-receptor atravessa a carioteca, ou o hormônio atravessa a carioteca e no meio intracelular se associa com o receptor nuclear. Esse complexo hormônio-receptor gerado vai se associar à região promotora e regulará a expressão gênica, levando à transcrição do DNA em um RNA mensageiro. Posteriormente, o RNA mensageiro é transportado para o citoplasma, onde ocorrerá a síntese proteica, onde ocorrerá a tradução. Então, é comum os hormônios de natureza lipídica agirem através do aumento ou diminuição da expressão proteica. Além dos receptores intracelulares, é possível que as moléculas sinalizadoras encontrem receptores localizados na membrana plasmática. Um desses receptores é o receptor ionotrópico, também chamado de canal iônico dependente de ligante. O receptor nicotínico é um receptor colinérgico. Quando a acetilcolina se liga no receptor nicotínico, ocorre a abertura do canal iônico, influxo de sódio e cálcio e efluxo de potássio, gerando assim um potencial pós-sináptico excitatório. Uma outra classe de receptores de membrana são os receptores catalíticos. Entre os receptores catalíticos, nós temos aqueles com atividade enzimática intrínseca e aqueles receptores que associam-se com enzimas. Neste primeiro exemplo, essa proteína da membrana plasmática tem a função de receptor, uma vez que ela se associa com a molécula sinalizadora, e também tem função enzimática. Esse receptor é o receptor tirosina quinase. Os receptores tirosina quinase possuem atividade enzimática intrínseca. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele é o receptor, quer dizer que ele é a enzima. Toda quinase é capaz de promover fosforilação. O receptor tirosina quinase leva esse nome porque ele é capaz de fazer fosforilação em resíduos de aminoácido tirosina. Também existem os receptores catalíticos, onde o receptor propriamente dito não possui atividade catalítica, mas ele se associa a enzimas. O receptor de insulina pertence à classe de receptores tirosina quinase. A associação da insulina com seu receptor no músculo esquelético e no tecido adiposo é importante para que essas células sejam capazes de captar glicose. Como que isso ocorre? Uma vez que a insulina se associou ao seu receptor, o receptor tirosina quinase possui atividade enzimática intrínseca. Então, uma vez que a insulina se ligou ao seu receptor, o receptor vai se autofosforilar, criando um sítio de ancoramento onde o substrato do receptor de insulina, IRS, vai se associar. A associação de IRS com o receptor de insulina vai criar uma proximidade espacial, permitindo que o receptor de insulina também fosforile IRS, criando um outro sítio de ancoramento. Esse outro sítio de ancoramento vai permitir que uma outra proteína chamada PI3 quinase se associe. Uma vez que PI3 quinase associou com IRS1, PI3 quinase também é uma quinase. Vai fosforilar uma outra proteína que não consta nessa figura, que é a proteína PDK, responsável por fosforilação de AKT. AKT fosforilada vai promover a translocação de vesículas contendo GLUT4 para a membrana plasmática. Então, dessa forma, esses tecidos, músculo esquelético e tecido adiposo, dependem da insulina para que se tornem capazes de translocar o GLUT4 para a membrana plasmática. Então, nós falamos que a expressão do GLUT4 na membrana plasmática é insulino-dependente.
Aqui nós temos um receptor que está associado a uma enzima. Essa enzima é a janusquinase. Uma vez que a molécula sinalizadora se associou ao receptor, o receptor forma um dímero, ativa a sua atividade enzimática. A enzima localizada em cada uma das subunidades do receptor vai fosforilar a outra subunidade e também fosforilar o próprio receptor, criando o sítio de ancoramento para a proteína STAT2, que por sua vez também sofrerá fosforilação por essa enzima que está associada ao receptor, a janusquinase. Uma vez que a STAT foi fosforilada, essas duas STATs vão se associar, formando um dímero e atravessará a carioteca e promoverão regulação da expressão gênica. Então, dessa forma, na classe de receptores catalíticos, nós temos aqueles com atividade enzimática intrínseca e aqueles receptores que estão associados a enzimas. A terceira classe de receptores de membrana são os receptores acoplados à proteína G. Os receptores acoplados à proteína G possuem 7 domínios transmembrana. Eles possuem esse aspecto de serpentina, passando na membrana plasmática 7 vezes. A proteína G possui uma subunidade alfa, uma subunidade beta e uma subunidade gama. A subunidade alfa possui capacidade de trocar guanosina difosfato por guanosina trifosfato. No tecido de mamífero, existe uma grande diversidade dessas subunidades. Observe que existem pelo menos 16 diferentes subunidades alfa, 5 subunidades beta e 11 subunidades gama, criando dessa forma uma alta variedade de subtipos de proteína G. Quando a molécula sinalizadora se associa ao receptor de membrana, a subunidade alfa será estimulada. Por sua vez, ela vai ser capaz de trocar guanosina difosfato por guanosina trifosfato. Uma vez que a subunidade alfa agora está associada com a guanosina trifosfato, ela vai desmembrar da subunidade beta e gama, sendo agora capaz de se associar à molécula efetora 1. Então, aqui nós temos a subunidade alfa associada com a molécula efetora 1 e a subunidade beta e gama associada com a molécula efetora 2. Subunidade alfa irá se desligar da molécula efetora 1 quando a subunidade alfa não mais estiver associada com guanosina trifosfato. A própria subunidade alfa tem capacidade de converter guanosina trifosfato em guanosina difosfato. Estando a subunidade alfa associada com guanosina difosfato, ela perdeu a sua atividade, portanto, vai desassociar da proteína efetora 1. Alguns tipos celulares possuem a proteína RGS, que é capaz de estimular a degradação de guanosina trifosfato a guanosina difosfato pela subunidade alfa. Essa proteína efetora 1, ela é de natureza enzimática, podendo ser a enzima adenilato ciclase, podendo ser a enzima fosfodiesterase ou podendo ser a enzima fosfolipase C. Ou seja, a proteína G possui capacidade de agir através da enzima adenilato ciclase ou da enzima fosfodiesterase ou da enzima fosfolipase C, que são enzimas presentes na membrana plasmática, que são moléculas efetora, aqui denominada como 1. Nós vamos falar de cada uma dessas enzimas. Aqui nós temos proteína G regulando a atividade da adenilato ciclase. A enzima adenilato ciclase é capaz de converter a adenosina trifosfato em adenosina monofosfato em estrutura cíclica.
nós temos uma proteína G que é capaz de estimular a atividade da adenilato ciclase, portanto, promovendo um aumento de AMP cíclico. Assim como nós temos no nosso organismo uma proteína G que é capaz de inibir a atividade da adenilato ciclase, culminando com redução da concentração intracelular de AMP cíclico. O AMP cíclico ele pode ser chamado de segundo mensageiro. Por quê? Porque ele é a substância gerada que possui capacidade de levar um sinal da membrana plasmática para o meio intracelular. Uma vez que a concentração do AMP cíclico aumentou no meio intracelular, ele vai se associar a uma proteína chamada de proteína quinase dependente de AMP cíclico, PKA. PKA é uma proteína que possui 4 subunidades, 2 subunidades regulatórias e 2 subunidades catalíticas. O AMP cíclico se liga às subunidades regulatórias. Quando o AMP cíclico se ligou à subunidade regulatória, a subunidade catalítica vai se desmembrar, ficando agora ativa. Essa proteína é uma proteína quinase, portanto, ela também vai agir promovendo fosforilações. E ela só fica ativa quando o AMP cíclico se associou à sua estrutura. Portanto, nós falamos que é uma proteína quinase dependente de AMP cíclico. No coração, nós temos o exemplo de receptores acoplados à proteína G estimulatória, que por sua vez vai estimular a adenilato ciclase, aumentando os níveis intracelulares de AMP cíclico, portanto, assim estimulando a proteína quinase A. Esse receptor, que é um receptor acoplado à proteína G estimulatória, é um receptor para as catecolaminas, para noradrenalina e adrenalina. Este receptor é o receptor beta-1 adrenérgico. Uma vez que a noradrenalina se ligou no seu receptor, eu tenho um aumento de proteína quinase A, que será capaz de fosforilar canais de cálcio na membrana plasmática. Uma vez que o canal de cálcio foi fosforilado, esse canal de cálcio vai se abrir, permitindo o influxo de cálcio. O influxo de cálcio para o meio intracelular é capaz de estimular a liberação de mais cálcio do retículo sarcoplasmático, culminando com um aumento da força de contração do músculo cardíaco. Assim, as catecolaminas são capazes de aumentar a força de contração do músculo cardíaco. Os receptores beta-1 adrenérgico também são capazes de aumentar a frequência cardíaca e são capazes de aumentar a liberação de renina pelo aparelho justaglomerular. Os receptores beta-2 adrenérgicos também estão associados à proteína G estimulatória. Portanto, também vão estimular a adenilato ciclase, aumentando os níveis do AMP cíclico intracelular e aumentando a atividade de PKA. No entanto, por mecanismos não totalmente esclarecidos, ocorrerá uma diminuição na concentração de cálcio intracelular. Como efeito final, nós teremos uma vasodilatação e uma broncodilatação. O nodo sinoatrial e o nodo atrioventricular, que são tipos celulares específicos do músculo cardíaco, possuem receptor para acetilcolina. Esse receptor é chamado de receptor muscarínico subtipo 2, que está acoplado à proteína G inibitória. Quando a acetilcolina se ligar a esse receptor, nós teremos uma redução na atividade da PKA, consequentemente, uma redução no influxo de cálcio. Esse efeito é deflagrado pela subunidade alfa da proteína G, que possui atividade inibitória. A subunidade beta e gama, por sua vez, vai se associar ao canal de potássio. Uma vez que o canal de potássio está aberto, o potássio vai para o meio extracelular,
levando uma carga positiva e deixando o meio intracelular mais negativo, ou seja, irá hiperpolarizar a célula. Se hiperpolarizar a célula, torna mais distante do limiar. Assim, nós teremos uma diminuição da frequência de disparo do potencial de ação, culminando com uma redução da frequência cardíaca. A frequência cardíaca é regulada pelo sistema nervoso simpático, que possui como neurotransmissor a noradrenalina, e pelo sistema nervoso parasimpático, que possui como neurotransmissor a acetilcolina, sendo que o simpático aumenta a frequência cardíaca via receptor beta-1 adrenérgico e o sistema nervoso parasimpático reduz a frequência cardíaca via receptor muscarínico subtipo 2. Um outro exemplo de receptores acoplados à proteína G inibitória são os receptores alfa-2 adrenérgicos. Uma vez que a noradrenalina se ligou no receptor alfa-2, ele está acoplado à proteína G inibitória, então nós teremos uma redução na concentração intracelular de AMP cíclico, uma redução na atividade da pKa e uma redução no influxo de cálcio. Se reduz a concentração intracelular de cálcio, ele vai agir inibindo a exocitose de algumas glândulas. A proteína G também pode agir via fosfolipase C. A proteína G capaz de estimular a fosfolipase C é chamada de proteína GQ, porque a subunidade alfa é a subunidade Q. Uma vez que a fosfolipase C ficou ativa, ela será capaz de hidrolisar um fosfolipídio de membrana, liberando a molécula de inositol trifosfato e liberando a molécula de diacilglicerol. O diacilglicerol é capaz de se associar e ativar a proteína quinase C, enquanto o inositol trifosfato é capaz de se ligar a um canal iônico contido no retículo sarcoplasmático. Então, aqui nós temos um canal iônico ativado por ligante. Quando o inositol trifosfato se ligar ao canal iônico, ocorrerá liberação de cálcio para o meio intracelular. O cálcio, por sua vez, pode agir de várias formas. Uma delas é regulando a atividade da proteína calmodulina. Nessa cascata de sinalização, nós temos como segundo mensageiro o inositol trifosfato, o diacilglicerol, que é capaz de ativar a proteína quinase C, e o cálcio também pode ser considerado um segundo mensageiro, uma vez que ele vai agir estimulando a calmodulina quinase. O receptor adrenérgico alfa-1 é um receptor associado à proteína GQ. Quando a noradrenalina se liga no receptor alfa-1, ocorre um aumento na concentração de cálcio intracelular, ocorrendo vasoconstrição e broncoconstrição. Os receptores alfa-1 também são capazes de hiperpolarizar a célula, portanto, afastando do limiar. Isso acontece em células do trato gastrointestinal, ocorrendo uma diminuição da motilidade gastrointestinal. Quando a adrenalina ou noradrenalina se liga no receptor do tipo beta, nós temos uma vasodilatação. Quando a noradrenalina ou adrenalina se liga no receptor do tipo alfa-1, nós temos uma vasoconstrição. Então, apesar de ser uma mesma molécula sinalizadora, a cascata de sinalização intracelular de cada um desses receptores é diferente, combinando com efeitos biológicos opostos. Nós utilizamos como exemplos os receptores colinérgicos e os receptores adrenérgicos. Na placa motora, nós temos o receptor nicotínico, que nós conhecemos ser um receptor ativado por ligante. No sistema nervoso autônomo parasimpático, a fibra pré-ganglionar libera acetilcolina, que também vai se ligar no receptor nicotínico contido no corpo celular do próximo neurônio, ocorrendo um potencial pós-sináptico excitatório. A fibra pós-ganglionar do sistema nervoso parasimpático libera acetilcolina. Na proximidade do tecido-alvo
inervado pelo parasimpático, a acetilcolina sempre vai se ligar ao receptor muscarínico, que é um receptor acoplado à proteína G. No sistema nervoso simpático, a fibra pré-ganglionar também libera como neurotransmissor a acetilcolina, que se liga no receptor nicotínico. Desta forma, o que acontece no gânglio da fibra simpática ou da fibra parasimpática é similar. Por sua vez, a fibra pós-ganglionar simpática libera como neurotransmissor a noradrenalina. Noradrenalina se liga em receptores adrenérgicos. Com exceção da inervação da suprarrenal, a gente observa que só existe a fibra pré-ganglionar. O que acontece na medula da suprarrenal é similar ao que acontece nos gânglios, ou seja, essa fibra pré-ganglionar libera acetilcolina, que se liga no receptor nicotínico responsável por regular a liberação de adrenalina e noradrenalina pela medula, pela região mais interna da glândula suprarrenal. 80% é adrenalina e apenas 20% é noradrenalina. Esses hormônios são liberados na corrente circulatória, que posteriormente vão se ligar em receptores adrenérgicos. Essa tabela sumariza o tipo de receptor, os agonistas, os antagonistas, o subtipo da proteína G, a enzima presente na membrana plasmática, que vai ser alvo da proteína G, e o segundo mensageiro. Lembrando que a agonista é aquela molécula capaz de associar ao receptor e promover uma resposta biológica similar à resposta do ligante natural. Antagonista é aquela substância que se liga no receptor e não promove resposta biológica e ocupa o sítio, impedindo a ligação do ligante natural. Observe que o efeito do receptor muscarínico subtipo 1 e do receptor adrenérgico alfa 1 é o mesmo, porque a subunidade alfa é a subunidade alfa-Q, a enzima que é alfa-Q estimula é a fosfolipase C, então o segundo mensageiro vai ser inositol trifosfato, diacilglicerol, e podemos considerar também o cálcio, uma vez que inositol trifosfato promove liberação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático. Receptor muscarínico, subtipo 2, alfa-2 adrenérgico e receptor dopaminérgico, subtipo 2, estão associados à proteína G inibitória. Portanto, ocorrerá uma diminuição do segundo mensageiro AMP cíclico. Os receptores beta-adrenérgicos e o receptor de dopamina subtipo 1 estão associados à proteína G estimulatória. Então, acontece uma ativação da anililate ciclase e aumento dos níveis de AMP cíclico. Nós não falamos da dopamina, mas ela vai aparecer nas aulas de neurofisiologia. A dopamina faz parte do nosso sistema de recompensa no sistema nervoso central. Então, nós falamos que os receptores acoplados à proteína G, eles exercem seus efeitos regulando uma enzima localizada na membrana plasmática. É possível estimular ou inibir a adenilate ciclase, é possível estimular a fosfolipase C, e vejam aqui também que é possível estimular a fosfodiesterase, que nós não havíamos falado ainda. Quando este receptor, que está acoplado à proteína G, percebe um fóton de luz, a proteína G é estimulada, desmembrando subunidade alfa, que por sua vez vai estimular a fosfodiesterase. Fosfodiesterase é uma enzima que converte guanosina monofosfato e estrutura cíclica a guanosina monofosfato. Esse canal iônico é um canal iônico regulado por guanosina monofosfato. Se existe presença da guanosina monofosfato, o canal iônico está aberto.
Quando fosfodiesterase é estimulada, a concentração de GMP cíclico vai reduzir, porque ele vai ser degradado, ele vai ser convertido em guanosina monofosfato, e o canal iônico vai se fechar. Essa proteína G, ela é chamada de transducina, porque ela é responsável pela transdução da luz, pela fototransdução. Observe que no escuro eu tenho altos níveis de guanosina monofosfato, portanto, guanosina monofosfato se liga a esse canal iônico, mantém o canal iônico aberto, permitindo, portanto, o influxo de sódio e cálcio, o que mantém um potencial de membrana de menos 40 mV e permite a liberação de neurotransmissores. No claro, quando a luz estimula o receptor está acoplado à proteína G, vai estimular a fosfodiesterase, que por sua vez degrada a guanosina monofosfato, promovendo o fechamento do canal iônico. Se esse canal iônico é fechado, possibilita o influxo de cargas positivas, mantém a célula hiperpolarizada, reduzindo dessa forma a liberação de neurotransmissão. Então, nós temos aqui o exemplo de uma proteína G importante para fototransdução e importante para o sistema visual. A importância da cascata de sinalização intracelular é a sua capacidade de amplificar o sinal. Aqui nós temos o exemplo da proteína G estimulatória, que está aumentando os níveis de AMP cíclico. Observe que uma única molécula sinalizadora foi capaz de gerar 3 moléculas de AMP cíclico, estimulando, por exemplo, 3 proteínas quinase A. Cada molécula de proteína quinase A é capaz de promover 3 fosforilações. Então, se a gente for considerar esse exemplo, nós temos que uma molécula sinalizadora gerou 9 proteínas fosforiladas. Essas proteínas fosforiladas são capazes de gerar um número maior de respostas celulares. Então, nós temos uma amplificação de sinal. Uma baixa concentração de molécula sinalizadora gera efeitos biológicos significativos. O padrão básico de uma via de transdução de sinal envolve a presença de uma molécula sinalizadora, que algumas vezes encontra seu receptor na membrana plasmática. Encontrando o seu receptor na membrana plasmática, vai dar início a uma transdução de sinal. Essa transdução de sinal envolve a participação de enzimas que amplificam o sinal e levam à geração de moléculas conhecidas como segundo mensageiro. Por que elas são chamadas de segundo mensageiro? Porque o primeiro mensageiro foi a molécula sinalizadora. A molécula sinalizadora trouxe o sinal de alguma outra célula para essa célula. E o segundo mensageiro geralmente é sintetizado na membrana plasmática, liberado para o citosol, levando a mensagem para o meio intracelular, resultando no efeito biológico. Todos aqueles receptores que agem através da geração de um segundo mensageiro são denominados receptores metabotrópicos. Então, todos os receptores que são acoplados à proteína G são chamados de receptores metabotrópicos. Estas são as nossas referências, nossos objetivos detalhados e o nosso muito obrigada.